Boa noite a todos, paz do Senhor, que momento incrível. Eu voltei a 1991 na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Paranavaí. Não tinha bateria, né? Não podia, né? Igreja de tradição, mas assim, momentos, essas músicas queimam meu coração. O Lucas sabe, direto eu mando para ele, né? Uns louvores antigos. E a gente conversa bastante. Até um tempo atrás, a gente teve um tempo na casa do Adilton, acho que a gente ficou umas, sei lá, mais 1h30, 2 horas, sem parar, o Gessé no violão, a gente cantando, e é incrível a gente poder ter esse tempo de louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é o único Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer falar com você. É porque o Senhor, Ele tocou no seu coração, porque a gente podia estar em casa, está fresquinho, choveu, alguns viajaram e estão aqui, outros não chegaram, outros estão cansados, outros estão em casa assistindo através do YouTube, graças a Deus por essa ferramenta, que também é uma ferramenta para bênção, né? Quem não pode vir, quem não pode estar perto, mesmo através do YouTube, pode estar assistindo, e Deus te abençoe em casa também, se você está com a gente. Como estão suas emoções? Né, eu tive uma emoção aqui diferente, um sentimento lá de nostalgia, né, lembrei de momentos que eu tive de adoração no monte, algumas músicas dessa lá, só voz, violão, queimando, e é legal de vez em quando a gente voltar para a raiz, lembrar de onde a gente veio, lembrar que é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas nós só precisamos da presença de Deus. Um coração aberto e a presença de Deus, é isso que a gente precisa. Como estão suas emoções? Como está seu coração? Nós viemos de 2 anos aí difíceis, né? Pandemia, aqui para nós talvez um pouco menos do que em outros lugares, mas muitos de nós perderam pessoas, familiares, alguns ficaram doentes, demoraram tempo para recuperar, uns até hoje têm algum resquício. Então o emocional ficou um pouquinho abalado, as emoções diferentes, coração, às vezes passamos por coisas diferentes do que estamos acostumados, e aí já vem um sentimento diferente também. E também, agora estamos num momento decisivo, né? Perto de uma eleição. Eu acho que nunca, ou vamos dizer, da última eleição para cá, nunca se teve um envolvimento tão grande, porque eu lembro que antigamente ninguém se envolvia muito, era um negócio meio frio, principalmente para presidente, a política, e hoje vem trazendo algo no nosso coração, mas também algo legal, algo positivo, mas muitas vezes sentimentos também que não são tão legais. Né? Outro dia eu estive conversando com uma pessoa, e ela me disse que um amigo ligou e estava desesperado. Mas e se não der certo? E se não for assim? E se não acontecer o que a gente está esperando? E essa pessoa sabiamente falou, Deus continuará no comando. Quando a gente conhece a palavra de Deus, como a Chay disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve, lê, nós sabemos em quem nós confiamos. Então, nossas emoções não podem, não devem se abalar por nada. Mas abala, é normal, ser humano, é difícil não se abalar. Sim, é difícil. Mas a palavra de Deus diz que Ele não colocaria sobre nós nada maior ou mais pesado do que a gente conseguiria vencer. E a palavra de Deus para você que de repente não está com suas emoções tão firmadas no Senhor, ou para nós que muitas vezes vacilamos, porque muitas vezes nós temos uma vida com o Senhor, mas vacilamos no que nosso coração está sentindo, ou de como estamos agindo.
Então, a palavra de Deus, ali em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, não preciso abrir que eu vou ler, esse não é o texto base, só para a gente entender essa questão que a gente está falando, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Olha isso. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Amém? Quantos daqui já estão se sentindo ou se sentem pressionados por uma coisa nesse momento? Nós temos uma série de pressões na vida, certo? Trabalho, relacionamento, o mundo, as redes sociais te pressionam a fazer coisas diferentes do que você às vezes queria fazer. Nós estamos pressionados, nós estamos vivendo um momento onde a informação vem até você, a concorrência corre, não fica parado, senão vai passar por cima. Nós estamos pressionados, mas a palavra de Deus diz: mas não desanimados. Eu tenho pressão sim, mas desanimado não. Perplexos, mas não podemos nos desesperar. Essa palavra aqui ela é incrível, tá? É só para a gente abrir, entender o que a palavra de Deus diz sobre a pressão, sobre os sentimentos que muitas vezes entram em nosso coração. Agora nós vamos para o texto base, vocês vão ficar abertos, nós não vamos ler ele de uma vez, nós vamos citando alguns versículos e vamos comentar. Pode abrir ali em Salmos 69. E esse Salmos ele vai até o versículo 36. Nós não vamos ler todos eles, mas é um salmo escrito por Davi e fala um pouquinho sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Sobre ansiedade, sobre como se sinto, sobre as emoções, E vamos ser sinceros, todo momento nós temos uma série de sensações, emoções e sentimentos. Susto, às vezes um momento aqui, uma sensação de refrigério, quando estamos adorando, estamos na presença de Deus, uma sensação de que o Senhor está comigo, às vezes uma sensação que o Senhor não está comigo. A nossa vida, às vezes, é um carrossel de emoção. Uma hora está aqui, uma hora está aqui, uma hora está aqui, uma hora está aqui, né? Uma roda gigante, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, às vezes está girando. E não é assim que o Senhor deseja e é assim que o Senhor quer para a nossa vida. Nós devemos e podemos no Senhor controlar, liderar as nossas emoções. Então, no texto base, né, de Salmos 69, 1, né, no versículo 1 e 2, diz assim: ó Deus, salva-me, porque eu estou na água até o pescoço, estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés, entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Você já se sentiu assim? Com a água até o pescoço, se sentindo sufocado, não tendo onde apoiar os pés, você procura onde apoiar os pés. É um sentimento terrível. Quantas vezes entramos em situações na nossa vida, onde nos sentimos dessa forma, temos esse sentimento, e o salmista aqui estava, Davi aqui estava falando sobre isso, sobre esse sentimento. Aqui somos um sentimento de perseguição, sentimento de não entender, não saber o que está acontecendo direito, e depois nós vamos ver o que ele fala lá para frente.
Mas vamos pensar nessa situação. Você já se sentiu sem saída? Nós temos várias áreas da nossa vida que pode ir bem, de repente uma área não vai bem. E aí de repente a gente esquece de tudo aquilo que vai bem, esquece do Deus que nos cuidou até o momento, e nos sentimos assim, sem saída. No versículo 3, continua e diz assim: estou rouco de tanto gritar por socorro, e a minha garganta está ardendo, os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Às vezes, parece que ninguém nos ouve. Você já sentiu assim? Parece que ninguém me ouve, eu cansei de pedir socorro. O salmista está dizendo isso, eu cansei de pedir socorro. Minha garganta até arde, numa outra versão que se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Será que Deus não está vendo? Você já perguntou isso para Deus? Senhor, você não está me ouvindo? Você não está me vendo aqui? Eu passar por isso? Por essa injustiça? Por, sabe, uma série de situações que você pode estar passando e de repente você não vê a hora disso acabar, você não está encontrando fundo, você está com a água por aqui e faz esse questionamento para Deus, essa outra emoção, esse outro sentimento. No versículo 1 e 2 nós falamos de se sentir sufocados, é um sentimento. Outro sentimento é de achar, de parecer que ninguém nos ouve. No versículo 4 e 5, continuando: aqueles que sem motivo me odeiam, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que eu não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Às vezes a gente se sente injustiçado. Esse é um outro sentimento que pode vir a nós. Talvez você possa estar se sentindo injustiçado hoje. Mas olha, aqui ele fala, o salmista ele fala, o número, ele está perplexo. Ele está perplexo aqui pelo número das pessoas que o perseguem, que o odeiam. Sem ele atacar, talvez. Ele falou, então eram muitos, que eram mais do que os cabelos da cabeça dele. Então ele estava tendo um sentimento ali de estar sendo injustiçado, eu não estou atacando ninguém, e meus inimigos cada vez só aumentam. Você já se sentiu assim? Eu não fiz nada, mas Senhor, eu não fiz nada e estou sendo atacado. Às vezes temos esse tipo de sentimento. No versículo 6, na parte A, diz assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em Ti passem vergonha por causa de mim. Às vezes temos sentimento de culpa. Aqui o salmista, Davi estava falando, olha que as outras pessoas, aqueles, não deixe que as pessoas confiem em Ti, passam vergonha por causa de mim. Você já teve sentimento de culpa? Quantas vezes tivemos sentimento de culpa? E Davi ali estava ciente, porque ele falou um pouquinho atrás, os meus erros não estão longe dos seus olhos. Né? Então, mais um sentimento, culpa. Às vezes, vamos continuar aqui, no versículo 10, vamos pular lá para o 10, diz assim: eu faço jejum e me humilho, e no entanto, eles me insultam. Às vezes você se sente incompreendido. Você faz a coisa certa e continua sendo atacado.
Mas será que não estão percebendo, não estão vendo o que eu estou fazendo? Será que não estão, será que o Senhor não está vendo que eu estou agindo da maneira correta, ou os outros? Você já se sentiu incompreendido com as suas ações? Nós falamos aqui alguns sentimentos. Vamos lembrar daqueles que... Primeiro, nós falamos no sentimento de estar sufocado, sentimento que às vezes ninguém nos ouve, às vezes um sentimento de injustiça, sentimento de culpa, e às vezes um sentimento de que não somos compreendidos. Eu acho que todo mundo aqui já sentiu esse sentimento alguma vez, ou várias vezes. Sim ou não? E o salmista estava colocando na mesa todos esses sentimentos de uma vez. Estava pesado aqui. Mas e aí? Tudo bem? Ele estava se sentindo assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E como? O que ele fez? Ou como ele podia, ou de que maneira isso poderia ser revertido, ou os seus olhos abertos? É uma pergunta que a gente faz. Eu estou com todos esses sentimentos da minha vida. E como é que eu paro de sentir isso? De forma prática. Eu venho à igreja, eu ouço a palavra de Deus, mas eu continuo sendo incompreendido, mesmo fazendo as coisas certas. Às vezes eu estou me sentindo dentro de casa, pela família, oprimido, às vezes me sinto afogando, não estou bem. Primeira coisa, você precisa sair inteiro das lutas. Precisamos sair inteiro das lutas, das perdas, das decepções da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus tem falado comigo, já há muito tempo, de formas diferentes, e essa palavra vem falar ao meu coração, sempre. Eu sempre busco de Deus algo que Deus quer falar comigo para falar à igreja, e Ele sempre fala. Porque quando a gente está aberto a ouvir, Ele fala. Ele fala. Foi o que uma canção aqui diz. Pede a Deus e Ele dará, Ele falará. Ele vai derramar a sua chuva. Se pedires, ela vai vir. Escolha liderar as suas emoções. Está difícil, eu não estou nem entendendo as minhas emoções, e como que eu vou liderar minhas emoções? É uma pergunta que eu me fiz também. Como que eu vou conseguir controlar ou liderar aquilo que eu sinto? E não aceita, primeira coisa, não aceita ser vítima ou refém das suas próprias emoções. Primeira coisa, olha para suas emoções e fala: eu não sou vítima, eu não sou seu refém, a minha vida não vai ser guiada por essas emoções que estão me levando a um lugar que eu não quero ir, ou que o Senhor não quer que eu vá. Ansiedade, depressão, medo, nada disso é de Deus. Ok? Depressão precisa ser tratado, é uma questão também, sabemos de tudo isso. Mas a questão emocional, ela pesa. A questão emocional, ela traz à tona aquilo que muitas vezes está descontrolado. Nós vemos hoje crianças ansiosas, crianças com quadro de depressão, às vezes tão pequenas, estão se sentindo, estão com sentimentos que não eram para estar sentindo, mas porque muitas vezes estão
em lugares e com pessoas onde os sentimentos estão confusos e abalados. Está jóia, Dudu? Vamos para a parte prática. Primeiro a gente tem que saber que a gente precisa liderar as nossas emoções. Depois que nós não somos vítimas nem refém delas, certo? Legal. Vamos continuar lá no versículo 13, que aí começa a surgir aqui algumas questões para que a gente entenda como que eu vou vencer, como que eu vou liderar as minhas emoções. Eu não vou ser refém delas. O salmista fala um pouquinho sobre isso. No versículo 13 diz assim: porém eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a Ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito. Salva-me como prometeste. Aí o jogo começa a virar aqui. Ele começa a falar com quem? Primeiro ele está lamentando. É um lamento. Essa primeira parte aqui, que a gente leu, os sentimentos dele, ele está abrindo o coração. Ele está rasgando, ele está dizendo aquilo que ele está sentindo. E isso é bom. Rasga seu coração diante de Deus. Nós ficamos com o coração tantas vezes reprimidos, não falamos com Deus dos nossos sentimentos, não levamos a Ele aquilo que realmente nos incomoda. E o como, aquela pergunta, como eu vou vencer? Como eu vou sair dessas questões emocionais que não me deixam dar um passo à frente, não me deixam viver uma vida plena com o Senhor, mesmo em meio às dificuldades? Como? Desenvolva conversas francas com o Senhor. Esse é o primeiro item essencial, e sem esse nós não vamos conseguir vencer. Desenvolva conversas francas com Deus. É isso, ele rasgou e começou a falar com Deus. Deus. E aqui nós sabemos que Davi tem um conhecimento do Senhor enorme, porque ele fala, olha, faça minha oração a Ti, é quem a fé dele está firmada, se confiamos em Deus, é o nosso Deus, que nós devemos buscar. Quando achares por bem, ele entende que Deus tem o tempo dele. Quando achares por bem, às vezes nós não compreendemos o tempo de Deus e achamos que Deus não está olhando para a gente lá atrás, porque Ele não nos respondeu ou Ele não resolveu a situação. Há uma série de fatores, mas o Deus tem o seu tempo perfeito, tem o tempo dele. E nós precisamos, diante dele, rasgar, ter conversas francas com ele, sem aquela coisa religiosa. Muitas vezes as nossas orações são religiosas, são decoradas, nós não falamos aquilo que realmente está no nosso coração. Uma vez, eu falei para vocês aqui, eu entreguei aqui qual a idade que eu tenho, né? Eu estou há 31 anos dentro da igreja. E estou aqui, precisando dele diariamente. Eu já tenho 41 anos. Quando eu fiz 10 anos, minha mãe se converteu e eu junto com ela comecei a frequentar a igreja. E o tanto de emoções e tanto de questões quantos aqui também estão há anos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não importa o tempo que você está dentro da igreja. Enquanto nós estivermos andando com o Senhor, enquanto nós estivermos vivendo, nós vamos ter lutas, nós vamos ter sentimentos bons e ruins, e nós vamos precisar ter conversas francas com o Senhor. Vou falar igual a Júlia aqui, criança, adolescente, adulto, idosos. Ninguém está livre disso. Ninguém.
Não é porque você chegou agora, porque você encontrou ao Senhor, entregou sua vida agora, ou se você está há muito tempo. Às vezes a diferença é a experiência, é o que você conhece. Mas quantas vezes nós, com tanto tempo de vida com Deus, derrapamos em coisas tão iniciais? Às vezes entramos numa vida de só olhar para esses sentimentos, esquecer que Deus nunca nos deixa, e o tempo dele é perfeito. Amém? Quando confiamos nisso, a carga fica muito mais leve, porque é essa carga que ele disse que a gente aguentaria levar, no meio dos problemas, ok? Segunda coisa, lá no versículo, nós já vamos lá, adiantar lá para o versículo 30, depois é muito longo esse texto, por isso não vamos ler todos, vamos se ater a algumas partes, que tem tudo a ver, mas leia em casa o Salmo 69 inteiro, é maravilhoso, né? E medite nele. No versículo 30, encontre motivos de gratidão e celebre. Primeira coisa, o como, a pergunta, como eu vou sair, eu vou me livrar desses sentimentos que pode vir na minha vida, e o salmista listou vários deles aqui. Primeiro, conversas francas, e segundo é o que a gente vai ler no versículo 30. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Aqui ele fala de louvor. Louvor é gratidão e agradecimento porque ele tem feito. Louvarei ao Senhor, isso quer dizer o quê? Gratidão pelo que Ele tem feito, já fez, faz e ainda vai fazer pela fé. Eu creio e já sou grato hoje. Encontre o motivo de gratidão e celebre. Nós temos muitos motivos para agradecer, mesmo em meio às dificuldades. Encontre esses motivos, olhe para a sua vida, olhe de onde você veio, olhe de onde Deus te tirou, olhe onde você está hoje. Olhe para o que Deus vai fazer na sua vida pela fé, porque Ele falou com você, porque a palavra dEle não mente. Se Ele disse que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Se não fez ainda, nós temos o tempo perfeito e às vezes não demos o passo para que Ele faça. Porque o Senhor é um Lorde, Ele não arrebenta a porta do seu coração, e nós vamos falar sobre isso aqui também, para que Davi conseguisse sair daquela melancolia dos sentimentos, ele precisou abrir a porta do coração, ele precisou se direcionar a Deus. Deus está aqui, meus queridos, quem se afasta dele somos nós. Quem define a distância de Deus não é Ele, somos nós que nos afastamos. Deus está não vamos ser vítimas, não vamos nos vitimar, o Senhor não vê, porque a palavra de Deus diz que Ele está ali, depende da gente. Mude sua perspectiva de ver a vida. Vamos continuar lendo no 31, no 32. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Aqui está falando que ele começa no 30, louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza, no meio das aflições. Isso será mais agradável a Deus do que sacrifício. O Senhor não quer nosso sacrifício, o Senhor não quer que você pegue uma chibata e dê nas suas costas. O Senhor não quer que você pague a promessa e vai de joelho daqui lá em Barreiras. Ele quer que você tenha um coração grato.
e louve o seu nome. Às vezes você está tentando coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor diz, do que a palavra do Senhor diz. Como eu vou sair desses sentimentos, dessa melancolia? Mude sua perspectiva de ver a vida. Você está vendo daqui? Deixa eu olhar por aqui. Ah, não. Deixa eu olhar por aqui, não. Você já tentou olhar de várias formas. Olhe por aqui. Olhe através do sangue de Jesus. Essa é a perspectiva correta. O que o Senhor tem dito sobre este assunto? Porque a Bíblia fala sobre tudo. Tudo que você pode imaginar, ela fala. O que o Senhor tem dito desta forma? E a gente usa essa perspectiva. É possível. Eu vou vencer. Porque eu estou olhando com a perspectiva do Senhor. Mude a sua perspectiva. E assim conseguirá, no meio das dificuldades, louvar o Senhor. É isso. Encontre sua reconstrução em Deus. Novamente, encontre sua reconstrução em Deus. A gente tem ouvido falar em reconstrução, reconstruir, refazer. Tá na moda. Vamos reconstruir sua imagem. Vamos reconstruir o seu business. Vamos reconstruir. E é ótimo reconstruir. Fazer melhor do que já foi feito. E o Senhor quer reconstruir a sua vida. Não que Ele fez e era ruim, mas às vezes porque nós escolhemos caminhos ruins. Estávamos com a água por aqui, Ele fala, vem cá, vou refazer, vem cá, vamos refazer, vamos fazer igual o GPS, vamos refazer a rota, querido. Né? Aquela palavra que eu trouxe na nossa caminhada, onde olhamos para o alvo, peraí, você desviou, vem aqui, meu, vamos refazer, vamos redesenhar. Vamos ler ali no 34 e 35, que ele fala sobre essa reconstrução. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Glória a Deus. Louvem a Deus. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo, reconstruirá. E o que vai acontecer? Deus vai reconstruir a sua vida emocional, a terra do seu coração, onde ninguém pisa às vezes, deixa Deus pisar. Aqui ninguém toca. Às vezes esse é o problema. Às vezes estamos vindo à igreja, não estamos nem falando daqueles que não têm buscado ao Senhor, porque esses realmente não conhecem, e nós devemos ir lá fora, pregar o Evangelho para eles, para que eles conheçam. Mas e nós, que temos ouvido, estamos falando aqui de Davi, alguém que conhecia o Senhor, não temos que deixar Deus pisar, para reconstruir. Não, até aqui o Senhor pode ir, aqui eu resolvo. Não está tendo aquela conversa franca com o Senhor, não está rasgando. E aí eu não consigo ser grato, porque nessa área da minha vida as coisas não vão. E aí eu procuro pôr a culpa em Deus, é normal do ser humano pôr a culpa em Deus. Eu estou indo na igreja, eu estou no louvor, eu estou pregando, mas eu não te conheço. A palavra de Deus já disse que no dia, pessoas que tiveram à frente ou estiveram fazendo a obra dele, mas não por ele, não para ele, por seu próprio ego, se perderam. E o Senhor vai dizer, você fez, eu te usei, mas ser usado por Deus é muito bom, mas até a mula foi usada. O Senhor usa, Ele usa o que Ele quiser para que as pessoas sejam alcançadas. Eu quero dizer bem sério isso, porque eu tenho policiado meu coração, como eu acabei de dizer, eu estou 30 anos dentro da igreja.
e tenho cometido tantos erros. Eu tenho olhado nesses últimos tempos para a minha vida e procurado consertar coisas que eu achei que estavam resolvidas, talvez pedi perdão, enterrei e achei que estava tudo ok, e não está. Tem que rasgar, às vezes falamos com Deus, pedimos aquele perdãozinho mais ou menos ali, Senhor perdoa tudo, está ok, e aí esquecemos, e aquilo não está resolvido, precisamos rasgar, precisamos resolver. E os sentimentos vão. Outro dia até estava falando com o Paulão, na célula, sobre alguns sentimentos que eu tenho ainda. Eu repreendo diariamente. Acho que a maioria, boa parte da igreja que convive com a gente sabe, que nós perdemos 3 bebês, e quantas pessoas sem nascer, tá? Não foram depois de nascer, né? 2 já um pouquinho mais avançados, e um antes. Isso marcou a nossa vida de uma maneira, não sei nem usar a palavra aqui, porque só quando você vive, ou quem vive, por isso que a gente não pode julgar o outro nunca, a gente não sabe o que o outro está vivendo. Talvez para mim é simples de passar por isso, mas às vezes para o outro não é. Seja gentil, abençoa a vida do outro. Se você é forte em alguma área, seja bênção, ajude o outro que é fraco. Mas eu estava falando com o Paulão sobre isso, e falando que existem vozes, o inimigo quer pôr no meu coração que o Senhor não esteve conosco. Está repreendido no nome de Jesus. Esse tempo nós temos aprendido sobre a soberania de Deus. Deus deu a Maria Flor para nós, depois de 2 percas, graças a Deus, e nós somos gratos pela vida dela, e não vamos ficar chorando os que perdemos. Mas dá vontade de chorar, o sentimento vem, mas olha aqui, como que eu venço? Assim, rasgando meu coração diante de Deus, entregando a Ele, dizendo, sendo grato, pela vida da minha filha, não pelos que nós perdemos, sendo grato pelo que eu ganhei, não pelo que eu perdi, sendo grato pelo emprego que eu tenho, não aquele que eu queria e não tive, disseram não. É assim que a gente vence, é assim que nossos sentimentos mudam, e a gente consegue ter uma vida de vitória no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E o último, viva satisfeito e desfrute da vida no reino. Viva satisfeito e desfrute da vida no reino. 34 e 35, ou 34b fala sobre isso. Louvem a Deus o céu e terra, os mares, Ele salvará e construirá de novo a cidade. E o que é viver satisfeito? Aqui ó, e o povo viverá ali, e possuirá a terra prometida. O que é a terra prometida, gente? Eternidade com Deus, mas uma vida aqui com Deus também. Nós temos que pensar lá na eternidade, viver para a eternidade, mas o Senhor quer nos abençoar aqui, o Senhor quer que nós tenhamos a melhor vida possível, que Ele quer trabalhar no nosso caráter, sim, o Senhor permite coisas na nossa vida, sim, mas se nós conhecemos a Ele, e a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, está crescendo em nosso coração, diariamente. Os sentimentos são vários, eu citei alguns, mas existem vários outros sentimentos que às vezes estão lá na sua mente, sentimento de morte, sentimento de uma série de coisas. Repreenda em nome de Jesus, rasgue seu coração diante de Deus. Como eu vou vencer? Rasgando o coração diante de Deus, sendo grato, mudando, olhando por onde eu olho, através da cruz, através do sangue de Jesus. É assim que nós vamos vencer, é assim diariamente. Você foi feito
para reinar. Mas não é para reinar, ser rei e mandar, não. É para reinar sobre a sua vida. Você tem que ser protagonista da sua vida. Sabe por quê? Porque não é você que manda, você é protagonista porque você entrega aquilo que você tem para Deus. A vida é sua. E o Senhor só vem e toma posse dela se você quiser. Então você é o protagonista. É você que tem a decisão nas suas mãos. O Senhor faz sim o sobrenatural. O Senhor te dá vitória, te dá alegria em meio às dificuldades e a todos esses sentimentos que a vida nos traz. Mas depende de você e de mim. Então nós temos que ser protagonistas da nossa vida. Use suas emoções para expressar que você encontrou em Jesus um temperamento controlado. Nós não podemos ser aquela pessoa que hoje está aqui, amanhã está ali, hoje está age de uma forma, amanhã age de outra, hoje trata bem, amanhã trata mal. Não estou bem, não fala comigo, não olha na minha cara. Aí amanhã aí você não sabe como lidar com a pessoa porque é um festival. Nós temos dificuldades sim, mas nós precisamos ter um temperamento controlado pelo Senhor. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não pode. Antigamente tinha novela lá, Crente Gabriela, né? Eu já falei umas 10 vezes aqui, eu lembro disso. Tinha uma musiquinha que fala, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E não é assim, com o Senhor não é assim. Se você nasceu assim, o Senhor quer transformar o temperamento e os seus sentimentos que trazem à tona tudo isso. Por último eu pergunto, que é o homem para que ele, nosso Deus, se importe? E o filho do homem para com que ele te procures? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Salmo 8, de 4 a 6. É um questionamento. Quem é o homem para que o Senhor se importe? O Senhor nos fez. Ó, que diz como Ele nos fez. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Nós viemos para dominar sobre a terra, as coisas. Nós somos, nós temos nossa vida, nós temos nossas casas, nossas famílias, e nós temos que estar com a mão na rédea aqui, no controle. Mas não é porque eu decido, é porque eu estou dizendo, Senhor, eu entrego as rédeas diariamente, e eu preciso decidir diariamente. Então você precisa sim. É uma mentira quando diz que não, é o Senhor, eu não sei de nada. Sabe sim, tem que saber. O Senhor tem todo o conhecimento e vai te abençoar, mas o que tem que saber, essa decisão diária, de que o Senhor vai fazer ou não na sua vida, é você que abre o coração, porque você fala, Senhor, não vai, eu não vou abrir meu coração, e Ele não vai te transformar. Esse é o como. Você é a obra-prima da criação. Nós somos a obra-prima da criação. Levante-se e seja protagonista em Deus. Essa é a diferença. Eu sou a estrela, não. Eu sou protagonista em Deus e com Deus. Porque quando eu estou com Ele, a gente reflete a luz dEle. Se a gente reflete Jesus, temos que ser protagonistas, porque Ele é. Amém? Vamos colocar em pé. Oh Deus. Baixe sua cabeça, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, os nossos sentimentos, aquilo que tem afligido e muitas vezes tem dominado as nossas atitudes por esses sentimentos que temos sentido. Coloque diante do Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, nós colocamos na Tua igreja, nós colocamos a nossa vida, a Tua igreja, cada membro aqui, cada um que está assistindo através do YouTube, que não pôde estar aqui, os visitantes, cada família representada, ó Pai. Em nome de Jesus, que os nossos sentimentos, que não vêm do Senhor,
sentimento de culpa, ó Pai, possa ser tratado com arrependimento. Que cada sentimento, ó Pai, que muitas vezes tem feito a nossa vida brecar, parar, estagnar, ó Senhor, que nós possamos estar rasgando o nosso coração diariamente a Ti, ó Pai. Buscando uma reconstrução no Senhor, uma perspectiva, uma visão diferente da vida, das coisas, como a Tua palavra diz, ó Pai. O Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória para cada um de nós, mesmo em meio às dificuldades. Que esse como, Pai, que muitas vezes temos buscado, nós possamos entender com o salmista Davi, face a face com o Senhor, rasgando o coração, buscando uma reconstrução, Pai. Ó Senhor, Tu conheces cada um aqui, ó Pai. Tu sabes o que cada um tem vivido. Fala agora, Espírito Santo de Deus. Ministra sobre cada um aqui. Em nome de Jesus nós Te louvamos. E se você tem algum sentimento que tem sido presente diariamente na sua vida, algo que não é de Deus, algo que você tem tido dificuldade em vencer, mesmo buscando, após a música que vamos cantar aqui, vem à frente. Não podemos perder essa oportunidade nós sabemos que nós juntos no Senhor, onde tiverem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estará, a presença do Senhor aqui é real, o Espírito Santo quer curar, quer reconstruir a sua vida. Se você quiser e tiver esse sentimento, quiser receber uma oração, vem aqui depois dessa música, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Que é sobre todos, é o Teu Jesus, fonte da salvação. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você vir à frente nesse momento, fica com vergonha. Se realmente o Senhor está falando contigo, venha. O Senhor quer tratar o meu coração e o seu coração nessa noite. Os nossos sentimentos sejam colocados diante do Senhor. Dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Da salvação, só Tu és Jesus.
é sobre todos, é o teu Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor, faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós louvamos e bendizemos a Ti, ó Pai. Ó Pai, esse amor que faz mudar o mundo é o mesmo amor que enche o nosso coração de alegria em meio às dificuldades, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti como o único, pois Tu és o único que pode mudar a nossa história, que pode reconstruir a nossa vida e o nosso coração e os nossos sentimentos. Senhor, que nós não possamos ser guiados pelos sentimentos, mas que no Senhor possamos, ó Pai, liderá-los, colocar diante do Senhor e na Tua presença sermos felizes, vencendo as dificuldades, mas com a visão do Senhor, com a fé, sentindo que o Senhor está olhando para nós, ó Pai. Senhor, cada um que está aqui, ó Pai, cada um que tem se colocado nesse momento na Tua presença, Senhor. Tu conheces o coração, Tu sabe os seus anseios, os seus desejos, os sentimentos que têm passado por mente e coração. Espírito Santo de Deus, fale a cada um nessa noite. Pai, Senhor, muito obrigado porque Tu estás à porta e bate, e que possamos dar o passo diante do Senhor, para que a nossa vida, os nossos sentimentos sejam restaurados, e que possamos viver uma vida de alegria, uma vida desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós, aquela alegria que só vem do Senhor. Não é uma alegria de momento, mas uma felicidade que só o Senhor pode colocar no coração de cada um que está aqui, ó Pai. Repreendemos agora toda mentira que o inimigo tem colocado nas nossas mentes, ou quer colocar em nosso coração, ou quer lançar um dardo sobre cada vida, sobre toda a igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos e cremos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós e o Senhor pode nos ajudar em meio às dificuldades, Senhor. Senhor, que nós possamos estar diariamente na Tua presença. Somos gratos porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e a cada dia temos a oportunidade de estar na Tua presença, te engrandecer, louvar o Senhor pelo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Coloca alegria, que nós possamos estar olhando a partir de hoje com uma perspectiva diferente, a perspectiva da fé, a perspectiva de um Deus que mandou seu único Filho para morrer por nós, e Ele ressuscitou e temos vida nele, e Ele quer mudar a nossa história. Ele quer reconstruir, Ele quer trazer de volta a gente para o caminho que Ele desenhou para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela trabalha no nosso coração e ela mexe conosco. Cada um aqui, ó Pai, receba do Senhor o consolo, receba, ó Pai, o Teu amor, sinta-se amado. Sinta a Tua presença que é real. Toque em nossos corações. Abençoa cada família aqui. Que nossa semana seja abençoada. Ó Senhor, que nós possamos também orar, Senhor, pela nação. Momento tão importante. Que nós possamos fazer nosso papel
e buscando no Senhor aquilo que fazemos da maneira correta, Pai. Ó Senhor, que nossos sentimentos, que as nossas reações possam ser de cristãos, ó Pai, que nós possamos dar exemplo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor falou conosco, e nós possamos sair dessa noite diferentes de como entramos, e que as pessoas vejam essa diferença, e usa-nos como flechas, para que alcancemos as pessoas que não te conhecem, que estão lá fora. Em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o seu nome. Amém, amém. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser